Tô. Olá, esta videoconferência está sendo feita para realizarmos o trabalho de estágio supervisionado 1 da Unidade Descentralizada de Campos Sales, do curso de Matemática. Aqui a minha equipe é formada por Antônia Nara, Osmar Bernardes e Francisca Ferreira. A gente traz aqui nessa videoconferência alguns exemplos de metodologias ativas. Nós vamos apresentar umas e exemplificar com planos de aulas que fizemos. Bom, eu vou apresentar para vocês a rotação por estações, é uma metodologia, é uma ferramenta do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele mescla a educação online e offline. Então, para vocês entenderem primeiro o que é metodologias ativas, é onde o professor permite que o aluno seja protagonista na sala de aula. O professor vai ser um orientador e não um detentor do conhecimento. Eu vou apresentar para vocês agora a metodologia rotações por estações. Eu vou apresentar primeiro um slide, onde eu vou mostrar o passo a passo para vocês como aplicar. Pode colocar o slide. Apareceu? Apareceu para vocês aí? Pronto. Bom, metodologias ativas, rotações por estações. Rotações por estações, ela é um modelo de aula rotacional, onde o professor vai dividir a turma e formar estações. Eu vou apresentar o primeiro passo para vocês. Pode passar o slide. Planeje uma atividade em que a turma trabalhe em equipes e que cada grupo tem um objetivo diferente da aprendizagem. Bom, antes de tudo, o professor deve planejar uma atividade. Rotações por estações, como eu disse, a sala vai estar dividida. O professor vai preparar diferentes trabalhos. Em cada rotação, vai ser apresentado algum tipo de atividade para os alunos fazerem. Então, é isso. Então, cada rotação tem que ter um objetivo para que os alunos aprendam diferentes coisas do mesmo conteúdo de forma fácil, assim, se torna fácil porque os alunos, eles irão, por exemplo, na estação 1, talvez os alunos não tenham gostado muito daquela metodologia, mas já na 2, naquela atividade, eles já compreendem mais. Então, antes de tudo, o professor deve planejar uma atividade. Pode passar para o segundo. O segundo passo, organize a sala de aula de acordo com a quantidade de estudantes, assim formando as estações. Bom, por exemplo, como a gente conhece a realidade do nosso país, né? Vários exemplos na internet falam só de 20 alunos, mas vamos para a realidade. Por exemplo, 40 alunos. Aí o professor acha que não dá certo trabalhar, mas dá. Por exemplo, você divide a sala em 20 alunos e em 20 forma 5 estações de 4 pessoas e na outra 5 estações de 4 pessoas também. Vai dividir a sala, mas vai ver o mesmo conteúdo e as mesmas estações. Pronto. O terceiro passo, determine o tempo necessário para a permanência dos estudantes em cada estação e o tempo para o aluno se organizar na determinada estação. Como assim? Por exemplo, o professor tem a sua sala, né, tem o seu horário, então ele vai dividir o tempo de uma forma que os alunos possam realizar a atividade na estação, mudar e se organizar. Isso vai depender muito da aula, né? Uma aula, 2 aulas, o professor tem que organizar esse tempo para ter um debate no final. Próximo passo. Providencie uma cópia do roteiro para cada grupo e a atividade para cada participante. Por exemplo, está lá com estações. Na primeira estação, eu vou dizer o que os alunos deverão fazer. E o roteiro, por exemplo, nessa estação vocês verão sobre Bhaskara. Assim vai ser determinado. E a atividade? 4 questões. Uma questão por estação. É isso. O professor tem que fazer o roteiro, apenas um roteiro para a estação e atividades para todos os participantes. Próximo passo.
Garanta que as atividades sejam realizadas simultaneamente. Por quê? Por exemplo, os alunos estão dispersos na sala, não querem prestar atenção e tudo. Às vezes eles trocam respostas, aí quando chega na estação eles vão ficar sem fazer nada, né? Tem que ter esse cuidado. Próximo. E o sexto passo, ao final da aula, debater o conteúdo. Como eu tinha dito antes, o professor organiza todo o seu tempo para que os alunos realizem a atividade da estação, se organizem e, no final, debater este conteúdo que foi estudado. Esses são os passos para aplicar a rotação por estações. Agora eu vou apresentar para vocês um plano de aula que foi pedido no nosso trabalho, um exemplo. Então, a gente vai mostrar o plano de aula. Só um minutinho. Uhum. Bom, como vocês estão vendo aí o plano de aula, a gente deve se prender aqui na unidade temática, que é probabilidade e estatística, o objeto de conhecimento, que eu vou ler aqui. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, de colunas ou barras simples ou múltiplas, referente às variáveis categóricas e variáveis numéricas. Outro que nós devemos se prender é a habilidade. Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentados pela mídia em tabelas em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. A gente vê aqui que probabilidade e estatística, eles ultrapassam o campo da matemática, né? Ele interdisciplinariza a unidade temática, probabilidade e estatística. O professor pode usar isso a favor para realizar diferentes atividades com diferentes outros espaços, além apenas dos cálculos. Agora, eu vou mostrar para vocês o próximo slide, que é entendendo essa atividade que eu teria aplicado, né? Pode mostrar o próximo slide, que é a partir do 8, Osmar. Pronto, entendendo as estações. A primeira estação, nesta estação, estará disponível 2 textos sobre contextos ambientais e de trânsito. Os alunos deverão fazer um breve resumo dos dados informados no texto. Dividi a minha sala, e na minha primeira estação eu fiz isso. Vocês lembram que lá, nas habilidades, falavam para o estudante sintetizar as ideias, né? Então, aqui, os alunos deverão fazer um breve resumo dos dados informados. O texto vai estar lá disponível, e a gente sabe que quando a gente está lendo o noticiário, tem vários dados que a gente vê do cotidiano da sociedade, né? A segunda estação. Nessa estação, os estudantes utilizarão o notebook com acesso à internet em um site definido pelo educador. Os estudantes deverão identificar fontes, títulos e tipos de gráficos presentes nesse site. Bom, é isso que os alunos deverão fazer. E aqui a gente observa que está sendo utilizado o notebook em um site definido pelo professor. Aqui a gente utiliza a internet na sala de aula, as tecnologias, que cabem no híbrido, né? E sabemos que rotação por estações, como eu tinha dito, é uma ferramenta do ensino híbrido. Terceira estação. Nessa estação, será disponibilizado os meses do nascimento de cada estudante. Os estudantes irão criar um gráfico com esses dados. Por exemplo, eu peguei os dados com a secretaria da escola, né? E eu vou entregar nessa estação os dados e pedir para que eles construam o seu próprio gráfico. Já nas outras estações, eles já observaram, entenderam, viram que é barras, né? E nessa aqui eles vão criar o próprio gráfico. Quarta estação. Nessa estação, os estudantes irão ver um vídeo treinado pelo educador e devem produzir um mapa mental com as informações do vídeo. Bom, a gente deve usar o mapa mental com... Ele facilita muito o entendimento. E é isso. Como vocês podem ver,
Essa é a metodologia rotações por estações. Ele exige do professor muito trabalho, né? Porque vai realizar diferentes atividades para as estações. Só que eu acredito que é uma boa forma de aprender, vai estar disponível. Os alunos podem aprender de diversas formas. Na estação, talvez eles não tenham se encaixado muito, já na próxima eles compreendem mais. E ao final da aula, o professor realiza o debate. Que lá no meu plano de aula está aqui o debate. Ele vai ter a forma de avaliação deste conteúdo. E é isso. Agora a gente vai ver as próximas metodologias ativas.